E aí, aqui é o Gabriel e hoje vai ser nossa última aula sobre termodinâmica. Nosso último conteúdo, que é a segunda e a terceira lei da termodinâmica, na minha opinião, é o mais fácil, então dá pra ver rapidinho. Então vamos lá. Vamos relembrar da aula passada que a gente viu que a primeira lei da termodinâmica é dada pela variação de energia, que é igual a quantidade de calor menos o trabalho. E nessa equação a gente vê que não tem como a gente ver o processo, tipo, o sentido e a direção do processo na máquina, certo? Então a segunda lei vai falar mais ou menos o como que isso ocorre, essa variação de energia, certo? Vamos definir ela. Tipo, na segunda lei, ela fala que é impossível a construção de dispositivo que por si só é, não tenha intervenção no meio exterior e consiga transformar integralmente em trabalho o calor absorvido. Ou seja, lembra da aula passada que a gente viu sobre o ciclo de Carnot, que é dado esse gráfico aqui, que todo o trabalho, toda a energia que ele, que ele adquire, ele consegue transformar em trabalho. Ou seja, é a máquina ideal. É, ou seja, isso a gente não consegue fazer isso. E Carnot foi quem definiu isso. Tanto é que esse diagrama foi conhecido como ciclo de Carnot, certo? E Carnot é esse homem francês aqui, certo? A terceira lei da termodinâmica. Ele fala que é impossível levar a temperatura do sistema a zero absoluto mediante o número finito de operações. A demonstração vocês vão ter que acreditar. Por quê? Porque precisa de algumas definições de física moderna, física quântica, com, com, com a equação de Heisenberg e tipo, não é o objetivo do curso a gente ver o que está por trás desse teorema. Eu só quero que vocês acreditem com todas as suas forças, certo? O teorema ele foi desenvolvido por Walter Nernst em 1906 e 1912. Ele foi um grande físico, eu não lembro de que país que ele era, mas ele foi um grande físico, ganhou o prêmio Nobel de 1914, certo? E ele foi bastante importante para termoquímica, termofísica, entre outras áreas da ciência. Ele foi bem importante, certo? Nessa aula, vocês vão ter que lembrar bastante da aula passada que eu falei sobre máquinas, certo? Todas as máquinas. Tudo que já foi definido já, então vocês vão ter que acreditar, vocês vão ter que ver a aula passada para conseguir entender bem nessa aula, porque a gente já vai pro exercício, tipo, é só isso. Questão de matéria, acabou, é isso. Vamos lá. Se vocês já se perguntaram o que é o EG que eu coloco nas listas, é exemplo gratia ou exemplo dado. É, um refrigerador de uso doméstico é uma máquina térmica invertida. É uma máquina térmica invertida. O calor retirado do congelador de temperatura de menos 23 graus Celsius, enquanto a temperatura do ambiente em que ele se encontra é de 27 graus Celsius. O coeficiente de desempenho do refrigerador de Carnot, operando em ciclos entre essas temperaturas, é. Vamos lá, inicialmente a gente vai ver os valores de temperatura em escala absoluta, ou seja, em Kelvin, certo? Então, se a gente for a temperatura fria, a gente vê que é 250 kelvins, a temperatura quente é dada em 300 kelvins. É só fazer 273 mais graus Celsius, a gente já viu em aulas passadas. Aí, a gente vê que para um refrigerador que opera no ciclo de Carnot, entre essas temperaturas, seu coeficiente de eficiência será, a gente precisa fazer o epsilon que a gente viu na aula passada também, que é temperatura final menos temperatura quente menos temperatura fria. É temperatura fria aqui, perdão. Aí é só colocar na formulinha o que a gente achou. A gente vai ver que é 250 sobre 50. Faz um cucutinho aqui, a gente vê que é 25 sobre 5, a gente sabe que é 5, certo? Então essa resposta é E, certo? Vamos para o exemplo 2. Uma central de energia utilizada para uma equipe móvel TV desenvolve 1,8 vezes 10 a sétima joules de energia elétrica, enquanto seu motor de gasolina consome 2,5 litros de combustível, cujo poder calorífico é 3,6 vezes 10 a sétima joules por litro. O rendimento central é de
10%, 20%, 40%, 50%, 100%. Então vamos fazer. A gente vê que no problema ele dá a energia total do combustível, ou o QQ, ele quer saber, e dá também a energia utilizada na geração de energia elétrica. Então, o que a gente faz para ver a energia retirada do combustível é só multiplicar esse 2,5 litros que ele deu vezes 3,6 vezes 10 a sétima joules. Como que eu sei que vai dar certo o QQ? É só ver que esse litro aqui está multiplicando, esse litro está dividindo, você faz um cucutim, cucutim, dá certo. Aí você só vai multiplicar ele e vai dar 9 vezes 10 a sétima joules, certo? Aí a gente vê que o texto afirma para que essa quantidade de energia retirada do combustível é gerado 1,8 vezes 10 a sétima joules de energia elétrica, ou seja, o trabalho. Aí a gente pode calcular o rendimento da máquina, que é calculado por N sobre tal QQ vezes 100, e fazendo as contas que a gente achou, que é 1,8 sobre 9 vezes 10 a sétima vezes 100, a gente vê que é 20% de energia, certo? 20% do rendimento. Então foi isso, pessoal. Obrigado por assistirem e fiquem bem. É exemplo gratia ou exemplo dado, certo? Eita, não apareceu. Droga, por quê? Ah, tá, tá. Corta aí, editor, por favor. Vamos lá.